Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá Leonardo, olá a todos. Quero agradecer desde já o convite que ficou da semana passada para poder participar neste episódio, que é sempre um prazer para mim. Então eu posso renovar já o convite para a semana que vem? Ou tem que ser por escrito? Não, podes renovar já. Então as pessoas gostaram e portanto renovamos já aqui mais uma vez o convite à Maria Ema Bastos para estar presente no próximo episódio do No Intervalo. Neste episódio vamos falar um bocadinho sobre as equipas portuguesas que jogaram nas competições europeias, portanto tivemos Porto e Sporting em ação na Europa e depois também vamos falar dos 3 jogos que tivemos no Campeonato Placar Handball 1. No fundo foram relativos às jornadas que ainda estavam em atraso e depois também o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que terminou, como terminam todos no último segundo, mas que foi decidido no último segundo, o jogo entre o Águas Santas e o Belenenses, já vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas Emma, começamos então pelos jogos das competições europeias e começamos pelo Porto, que recebeu o Aalborg, no fundo uma reedição, ou aquilo que deveria ser uma reedição daquilo que era suposto ter acontecido o ano passado, também nesta fase da Liga dos Campeões. Um Porto que vence por 32-29, e Emma, são 3 golos, no entanto são só 3 golos. Achas que podemos analisar desta perspectiva, tendo em conta a forma como o Porto se apresentou e também aquilo que vai enfrentar agora na Dinamarca? Sabemos que 3 golos não é uma diferença muito grande no handball, tudo pode acontecer e nós já vimos eliminatórias já acontecerem eu lembro-me perfeitamente do Kielce PSG, que o Kielce venceu em casa por 10 ou por 11 e depois viu-se complicado para manter essa vantagem que era enorme. Nós sabemos que 3 golos é uma boa vantagem para o Porto, mas não é uma vantagem segura e o Porto sabe que tem de ir à Dinamarca e dar tudo. Este ano houveram equipas que foram à Dinamarca e tiveram muitas dificuldades. Eu lembro, por exemplo, o Nantes foi lá perder por mais de 10. Os dinamarqueses em casa são extremamente fortes e sabemos que o Porto tem de estar ao seu melhor nível para vencer na Dinamarca ou para pelo menos conseguir garantir a passagem destes oitavos, que tal como tu disseste, eu acho que é muito engraçado na época passada a edição da Champions ter sido interrompida exatamente antes do Porto defrontar o Aalborg nesta fase da Liga dos Campeões. Este ano a história repete-se, mas desta vez os jogos acontecem e esperemos que o Porto consiga vencer. Acho que mostrou um bom handball, principalmente na primeira parte. O Porto ofensivamente esteve extremamente forte a mostrar aquilo que é capaz e sem dúvida que esta equipa portuguesa poderá fazer ainda mais história. Se vencer na Dinamarca, se conseguir a passagem, será um feito enorme e acho que podemos sonhar com isso e é um motivo de orgulho para todos os portugueses. E falando nessa primeira parte, o Porto que ao intervalo vencia por 4, na primeira parte, se eu não me engano, ainda conseguiu ter uma vantagem de 5 golos, na segunda... 6? Na segunda parte então dá-se ali um susto quando o Aalborg se aproxima e eu penso que chega mesmo ao empate. Não acho que passaram para a frente, se eu não me engano, acho que empatam a 20, mas não passam para a frente. E vimos então, depois o Porto consegue novamente com um parcial de 3-0 passar para o 23-20 e depois tem ali uma margem que consegue gerir até ao final. Mas o que é que achas que mudou, diria, nesse início de segunda parte, realmente para o Porto na altura e vai para o intervalo com uma vantagem de 4 e uma primeira parte em que dominou, acho que se pode dizer isso, e jogou aquilo que nós sabemos que é capaz de jogar, e depois naquele início de segunda parte vê o Aalborg aproximar-se e chegar ao empate e colocar então aí em causa, e não diria o resultado, não é, mas assustou e de grande forma os Dragões. Sim, os dinamarqueses entraram nesta segunda parte muito mais forte, principalmente defensivamente, e conseguiram causar muitas dificuldades ao Porto. Eu lembro-me que o André Gomes cometeu 3 ou 4 erros quase que seguidos e foi aí quando o Porto estava a ter mais dificuldade para encontrar os caminhos para a baliza e o André acabou por ter de assumir e a não conseguir acertar na baliza. E o Aalborg, como acertou defensivamente, depois conseguiu, tal como tu disseste, chegar ao empate, mas depois o Porto conseguiu-se reencontrar e voltar a conquistar uma vantagem de 4 golos, que depois acabou por ser apenas de 3, mas acho que este Porto, se não tiver esses momentos ofensivos menos bons, se conseguir, mas é difícil, sabemos que é difícil manter aquele nível que vimos na primeira parte, porque foi extremamente bom, mas sabemos que o Porto é capaz disso e se conseguir manter esse nível ofensivo, sabemos que defensivamente o Porto é muito forte
e Nikola Mitrevski, apesar de não terminar o jogo com uma eficácia tremenda, acabou por aparecer nos momentos em que o Porto mais precisava e ajudar a segurar o resultado. E acho que o Porto está muito bem servido e bem encaminhado para passar os oitavos de final. Sim, estamos a falar dos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto sabemos, e não estamos a falar aí de uma equipa qualquer, o Alborg, que também chega a esta fase com todo o mérito, e portanto sabemos sempre que ia ser difícil. De forma curta, antes de avançarmos então para o próximo jogo, o que é que achas que podemos esperar então desse jogo na Dinamarca? O que é que achas que podemos esperar do Porto? Um Porto, eu aqui quase que já sei a resposta à minha pergunta, mas vou fazer a mesma. Achas que vamos ver um Porto a tentar gerir este resultado? Que eu acredito que não. Acho que vamos ver um Porto a tentar lutar pela vitória, claramente para conseguir as 2 vitórias nos 2 jogos, mas achas que vamos ver um Porto a tentar gerir estes 3 golos de margem? Não diria gerir no sentido de desde o início, percebes? Mas tentar aproveitar alguma ansiedade que depois se cria da parte do Alborg? Ou achas que vamos ver por outro lado um Porto a entrar com tudo mais uma vez, a tentar ele próprio passar para a vantagem, passar para a liderança, conseguir também uma vantagem e conseguir esta segunda vitória no segundo jogo? Eu acho que, e espero que me entendam, vamos ver um Porto a jogar à Porto, a entrar com tudo, a querer tomar logo a liderança do marcador. Sabemos que o Porto gosta muito de entrar forte nos jogos, nem sempre acontece, e nós vimos isso algumas vezes na Liga dos Campeões este ano, mas acho que o Porto vai fazer tudo para entrar bem, porque sabe que se deixar os dinamarqueses entrarem bem no jogo rapidamente, esta vantagem de 3 golos vai para água abaixo. Isso não pode acontecer, portanto acho que o Porto vai entrar muito bem, tem de entrar muito bem defensivamente e conseguir ofensivamente ser eficaz, tal como foi na primeira parte no Dragão. Terá de o ser em grande parte do jogo na Dinamarca, porque tenho a certeza que os dinamarqueses vão entrar com tudo e vão dar tudo para virar o jogo, que sabem que são capazes disso, e por isso o Porto não poderá nunca facilitar. Claro que se conseguir entrar bem e conseguir conquistar uma vantagem mais ou menos confortável, mas eu acho que nunca vão relaxar, porque sabemos que no handball nunca há uma vantagem que seja propriamente segura. Sim, claramente. E depois passamos então para o segundo jogo com uma equipa portuguesa, neste caso também uma vitória, mas uma vitória com sabor agridoce, e nós sabemos que quando são eliminatórios assim é sempre complicado. O Sporting, que vence na Polónia o Wisła Płock por 25-28, no entanto perdera em Lisboa no pavilhão João Rocha por 25-29 e portanto acaba assim eliminado desta, penso que são os 16 avos de final da European League. E portanto, Emma, olhando então para este jogo, e nós falámos aqui um bocadinho antes do jogo e falámos um bocadinho sobre aquilo que esperávamos que iria acontecer. O Sporting que vence teve hipótese não só de levar o jogo para prolongamento, mas de vencer logo nos 60 minutos. Sabíamos que ia ser difícil, no entanto este Sporting realmente esteve muito perto de conseguir anular a desvantagem que entrava nesta partida e avançar na European League. Sim, o Sporting conseguiu entrar bem, fazer um bom jogo na Polónia, mas infelizmente aqueles minutos finais acabaram por não sorrir à equipa de Rui Silva, que por um golo viu a sua passagem negada. Mas acho que também é preciso dar mérito a esta equipa de Sporting, que acho que nos últimos anos é a equipa que mais tem sofrido com lesões e com um plantel curto. Sim. E tem tentado e tem conseguido em certa medida cumprir os seus objetivos. No AP1 conseguiu, apenas perdeu frente ao Futebol Clube do Porto, que saberíamos que era um jogo difícil, e nesta Liga Europa a conseguir em certa medida também cumprir os objetivos, acabou por um golo não poder continuar a sonhar. Mas acho que é preciso dar mérito a este plantel, que tem passado por muito e tem lutado contra tudo, e acho que fizeram uma boa exibição. Agora, não posso dizer que não merecessem passar, mas também é certo que o Wisła mereceu e jogou muito bem em Lisboa, conseguiu sem dúvida dominar o jogo em Lisboa. Nota-se que o Sporting preparou bem o jogo e acreditou que era capaz e mostrou que era capaz de conseguir passar esta eliminatória, mas depois infelizmente na parte final do jogo não conseguiram manter a cabeça fria, talvez, para conseguirem pelo menos garantir o prolongamento e tentar continuar a lutar. Sim, exatamente aquilo que nós dissemos aqui, que o Sporting iria ter que manter essa cabeça fria, essa calma, e acho que foi tal como tu dizes. Se o Sporting, eu acho que por este segundo jogo, se o Sporting tivesse sido apurado, não seria chocante, porque a equipa realmente jogou muito bem na Polónia. No entanto, pelo aquilo que fez no primeiro jogo,
o Wisla Plock também merecia, e pela forma também como conseguiu lutar e manter-se até ao final, e no final também teve a sorte do jogo. Deixar aqui também uma palavra ao Salvador. Nós sabemos o quão jovem ele é, o futuro brilhante que ele vai ter, e naquele momento, nos últimos segundos, a última jogada do encontro, a bola estava nas mãos dele e ele acaba por não conseguir colocar a bola, acho que era na ponta, acaba por ser o ponta que consegue interceptar a bola, um daqueles momentos em que é um crescimento, ele vai crescer muito com esta jogada, mas também é um jovem, e pela forma como é, e só daí demonstra o talento e a capacidade que ele tem de, no momento mais importante desta eliminatória, ele tinha a bola nas mãos e a confiarem nele para ele decidir. No final acabou por não correr assim tão bem, mas também deixar aqui uma palavra ao Salvador pela forma como tem evoluído, como vai continuar a evoluir, e a importância que um lance como este também tem no desenvolvimento de um jogador, não achas, Emma? Sem dúvida que sim, e aproveito também, já que deixaste a tua palavra, Salvador, para fazer o mesmo, e acho que os comentários que vêm em direção ao Salvador são em certa medida injustos, e não só por essa última jogada, mas principalmente pelo ataque anterior, em que ele faz um remate ao poste, mas teve azar porque a bola foi ao poste, mas que é certo é que o Salvador nos últimos 5, 6 minutos faz 2 golos, consegue conquistaram 2 minutos, e lá está, tal como tu disseste, é um jogador muito jovem que é obrigado a assumir neste plantel do Sporting, e que assume, e sabemos que nem sempre corre bem, nem às estrelas, digamos assim, que já têm muita experiência, e sabemos que um jovem de 19 anos tem muito mais tendência para errar, apesar de Salvador já ter alguma maturidade dentro de campo. Não podemos esquecer que é muito jovem, que é normal que aconteçam erros. Essa última jogada final, faltavam poucos segundos para terminar, o Sporting estava em vantagem numérica e arriscou fazer uma jogada que tem estudada para terminar na ponta esquerda, mas o primeiro defensor do Wisla, o defensor da ponta, provavelmente saberia a jogada, e o Sporting não teve muito tempo para a preparar, não sei se eram 3 ou 4 segundos, e nem atacaram a baliza, a defesa do Wisla nem se mexeu, e aquele passo do Salvador tem de sair àquela velocidade, mas o defesa não era suposto estar onde estava, e por isso é que conseguiu a bola. Acho que não podemos culpar, ninguém pode culpar um jogador por os erros que cometeu, se calhar no momento decisivo, porque provavelmente, e aqui eu vou apontar o nome, não sabemos se fosse Carlos Ruesga, por exemplo, na situação de Salvador, não cometeria o mesmo erro, e acho que as críticas não iam ser as mesmas. Se fosse um Franco Iscarol, se fosse um Carlos Ruesga, seria sempre diferente. E a verdade é que nestes 120 minutos, tudo aquilo que Salvador fez, focar nesse lance, não faz sentido nenhum. Eu por acaso não vi isso, não vi esses comentários nas redes sociais. Por acaso aquilo que eu vi, mas também acaba sempre por depender muito talvez de quem sigamos, vi as pessoas a apoiar realmente o Salvador, porque, e ele, penso que ele colocou no Twitter a pedir desculpa por aquele último lance, algo que não tem necessidade de todo de o fazer, porque é uma jogada de jogo. Quem nunca esteve naquela situação, ou melhor, acho que se pode contar pelas mãos de pessoas que já estiveram numa situação daquelas com a idade dele para decidir, assim, não tem nada que pedir desculpa, e de certeza que ele aprendeu e vai crescer muito mais com este lance. E aqui de forma curta, olhamos para esta campanha europeia do Sporting, uma campanha europeia marcada, eu acho que mais do que qualquer outra, eu diria muito mais do que o Porto, neste caso na Liga dos Campeões, uma campanha do Sporting marcada pela Covid, por jogos adiados, por jogos remarcados, pelas lesões, como nós já falámos aqui. Portanto, não foi de todo uma campanha fácil, mesmo se tudo estivesse a correr bem, uma campanha fácil, e sabemos que o Sporting também ia ter algumas deslocações difíceis nesta fase de grupos. Portanto, olhando agora, o Sporting perde na primeira ronda a eliminar da European League, mas conseguiu-se apurar. Apesar de tudo, o que é que achas desta campanha europeia do Sporting, assim de forma curta? Eu acho que se tivesse que definir numa palavra, eu definia atribulada, e não só pelo Covid, mas mesmo pelo que se passou internamente no plantel. Acho que não foi nada fácil esta campanha europeia para o Sporting, e por isso acho que também devemos dar mérito àquilo que eu disse, principalmente por este jogo que fizeram na Polónia, e também me lembro que foram à Alemanha jogar com o Futsal. Não, o jogo até foi na Polónia. O jogo foi na Polónia também, sim. Exatamente, mas lá está, eles jogam bem na Polónia, acho que deviam ir lá jogar mais vezes. Contra o Futsal, que é uma equipa que nós sabemos que está um patamar acima, fizeram uma boa exibição e tiveram alguns jogos menos conseguidos, mas acho que no geral, tendo
tudo em conta, todos os contratempos que o Sporting teve, acho que podemos dizer que foi uma campanha positiva. Obviamente poderia ter sido melhor, mas também as condições não foram as melhores, não tiveram as melhores hipóteses para isso, não só por causa do Covid, mas acho que o balanço acaba por ser positivo. Também concordo, acho que tendo em conta lesões, saída de Francisco Carol, Covid, jogos adiados, jogos remarcados e tudo mais, acho que acaba por ser uma campanha atribulada, mas positiva, tendo em conta a forma como a equipa se conseguiu reunir e conseguiu jogo após jogo, apesar de tudo, ir conseguindo vitórias e chegar a esta fase eliminar da HF European League. Voltamos então para Portugal, para o Campeonato Placar Handball 1, EMA, e tivemos aqui três jogos, um da 12ª jornada, dois da 16ª, muito renhidos, e se calhar começamos pelos jogos da 16ª jornada, para dar mais algum tempo depois para falar da vitória de São Joanense, EMA, mas um Póvoa que bate em casa por um golo, o Madraçado 24-23. A Póvoa realmente está-se a mostrar, e tal como nós já falámos aqui anteriormente também para equipas que se calhar estão na metade inferior da tabela, em casa é preciso realmente vencer, e o Póvoa tem mostrado que é muito difícil de ir vencer em sua casa. Sim, o Póvoa realmente está a fazer uma excelente época, e nós acho que já estamos a ficar sem adjetivos, porque acabamos por estar sempre a dizer a mesma coisa, mas é muito verdade e nós temos de olhar para isso. O Póvoa chegou este ano à primeira divisão, fez um investimento talvez arriscado, digamos assim, porque sabemos, é claro que o Póvoa investiu no seu plantel. Felizmente para os povoeiros correu bem, está a correr bem. Tiveram alguns jogos mesmo em casa que não tiveram assim tão bem, mas acabaram por conseguir sempre conquistar alguns pontos importantes, nomeadamente fora de casa, e esta vitória em casa frente ao Madeira SAD, que sabemos que era favorito neste jogo, que é uma equipa com muito mais experiência, uma das equipas mais experientes deste campeonato, e o Póvoa conseguiu entrar muito bem no jogo, conseguiu logo conquistar um parcial de 6-1. Depois o Madeira acabou por ir crescendo e o resto do jogo foi muito pautado, muito equilibrado, e o Póvoa conseguiu 3 pontos importantes em casa, depois de ter alguns jogos, nomeadamente o empate com o Horta e aquela vitória em casa frente ao Vitória. Outra vez, o Vitória. É aquele triunfo frente ao Vitória, triunfo sim. em casa frente ao Vitória, que foi muito atribulado, que tiveram a perder todo o jogo, mas acho que sim, o Póvoa está a fazer uma excelente época e conquistou uma grande vitória. E falamos de Vitória, o Vitória que também consegue um triunfo por um golo. Vitória de Vitória. Contra o Ismael, 27-28 foi o resultado final. Aqui também uma vitória importante da equipa de Setúbal. Vês? Consegui dar aqui a volta. Um triunfo importante aqui deste Vitória, Ema, frente ao Ismael. Mais um resultado, diria ali na fase, não diria não, na fase final, portanto um resultado ali 27-28 por um gol de diferença, mas mais uma vez uma vitória muito importante, e esta equipa de Setúbal, que é o Vitória, a conseguir aqui pontos muito importantes, para não estarmos sempre a dizer Vitória, consegue aqui pontos muito importantes na sua caminhada cá no Campeonato Placar Handball 1. Sim, são pontos muito importantes e sinceramente eu esperava um jogo interessante e difícil, porque sabemos que ambas as equipas estão a atravessar momentos em que querem conquistar o maior pontos possível, o maior número de pontos possível, e o Ismael tem vindo a fazer excelentes jogos desde a entrada de Ricardo Moreira, que conseguiu ir vencer ao terreno do Águas Santas e agora receber o Vitória em casa, e esteve na frente do marcador praticamente todo o jogo, mas o Vitória a mostrar aquilo que não mostrava, principalmente no início da época, aquela maturidade, aquele acreditar próprio que os jogadores do Vitória não tinham. Nós falámos isso aqui imensas vezes, que o Vitória, quando se via a perder por 3, 4 bolas, acabavam por desistir do jogo. E isso a não acontecer, apesar do Ismael ter estado grande parte do jogo na frente, nomeadamente ao intervalo estava a vencer por 4 bolas, a equipa de João Galego Garcia acabou por não desistir e ir lutando, e apenas nos minutos finais conseguiu chegar ao empate, passar para a frente, e depois o Ismael nunca mais conseguiu chegar à liderança, apesar de que o jogo só ficou decidido mesmo no final com um golo do retornado Nuno Gonçalves, que esteve a cumprir castigo e terminou este jogo com 5 golos em 5 remates.
a fazer uma boa exibição e também tivemos o regresso de Pedro Martins, embora tenha jogado pouco tempo devido à lesão, mas acho que esta equipa do Vitória regressou aos triunfos e quererá continuar assim, mas também tenho a certeza que este Ismael de Ricardo Moreira, que nós sabemos que está mais forte, vai continuar a lutar. Sim, um Ismael que vem em crescendo e também um Vitória que vem em crescendo. Portanto, duas equipas que se encontravam aqui, ambas a atravessarem bons momentos, acho que podemos dizer isso. E, portanto, aqui um triunfo muito importante por parte do Vitória, 28-27. E, Emma, depois então passamos para o encontro entre a São Joanense e o Boa Vista. Aqui também uma vitória muito importante para a São Joanense em casa, por 30-24 contra o Boa Vista. Este jogo referente à 12ª jornada. Tu tiveste a oportunidade de estar lá presente, assim de forma curta, o que é que se passou este jogo? Como é que tu explicas, por exemplo, esta diferença de 6 golos entre as duas equipas? Sinceramente vimos dois jogos diferentes em cada parte. Na primeira parte vimos um Boa Vista mais forte. Deixa-me só ver aqui o nome do jogador, que é para eu não dizer as neiras. Com Rui Oliveira, o lateral esquerdo, a fazer uma boa exibição, apesar de ter que assumir a maior parte dos momentos, acabou por decidir bem muitas vezes e conseguiu quase que levar o Boa Vista às costas na primeira parte, a fazer uma excelente exibição e o Boa Vista a conseguir algumas vantagens importantes, de 3, 4 bolas durante toda a primeira parte, mas acabou por sair para o intervalo apenas a vencer por 1, porque a São Joanense começou a reagir e na segunda parte vimos uma São Joanense a colocar a defesa muito mais profunda. Eu nem sei classificar bem como é que a São Joanense se defende neste momento. No início era um 3-3 claro e depois passaram um 6-0 com alguma profundidade e neste momento é uma mistura. Acho que fazem muitas trocas no sistema defensivo ao longo do jogo, da profundidade do sistema defensivo, e isso acabou por trazer muitas dificuldades à equipa de Boa Vista, que via em António Aparicio ou em Rui Oliveira as oportunidades de ataque, mas a São Joanense muito bem defensivamente, a criar muitas dificuldades, e também Lourenço Santos, que na primeira parte não tinha estado no seu melhor, a aparecer no seu melhor nível e a ajudarem esta São Joanense a conquistar uma vitória importante, que na segunda parte já ficou mais tranquila, ao contrário do que tinha acontecido na primeira parte. A São Joanense na segunda conseguiu crescer, garantir alguma vantagem e depois acabou por vencer o jogo com alguma naturalidade. Sim, nós que aqui no intervalo somos admiradores confessos daquela defesa profunda da São Joanense, que no início da época realmente estava a dar muitos problemas a várias equipas que passavam por São João da Madeira, e que realmente depois passou para esse tal 6-0, como a Emma disse, e agora anda aqui assim um pouco fluido, em que pode ser uma coisa, pode ser outra. E Emma, mais um jogo que teve emoção até ao último segundo, foi o encontro da Taça de Portugal, dos quartos de final, entre o Águas Santas e o Belenenses. Um gol do Águas Santas no último segundo, no último lance do jogo, depois de uma bola no poste de Pedro Cruz, ressalta para o pivô do Águas Santas, que consegue marcar e coloca o Águas Santas na Final Four da Taça de Portugal, EMA 23-22, entre duas equipas que nós colocámos naquela luta pelo quarto, quinto lugar. Um Águas Santas que volta a vencer, neste caso o Belenenses, mas um jogo muito, muito equilibrado, pelo menos naqueles minutos finais. Sim, e podemos dizer que foi um verdadeiro jogo da taça, um jogo em que vimos muito espetáculo, tivemos momentos muito interessantes. Eu adorei ver o duelo entre Tiago Pereira e Pedro Seabra. Acho que foram os homens do jogo de um lado e do outro, e também os guarda-redes, tanto João Muniz como António Campos, tiveram exibições tremendas, mas vimos um Águas Santas que conseguiu mais ou menos dominar grande parte do jogo, mas acabou. O Belenenses nunca desistiu, e a dar muito mérito à equipa de Belém, que conseguiu voltar a disputar o resultado, que nunca deixou de estar disputado, mas o Águas Santas sempre conseguiu ter ali uma margem mínima, mas o Belenenses depois a conseguir dificultar em muito a vida do Águas Santas, e por muito pouco não levou este jogo a prolongamento, que acho que teria sido interessante. Que eu adoro os jogos da taça que ficam empatados e que é emoção até em final, e foi isso que aconteceu. Mas acho que devemos dar o mérito ao espetáculo que se viveu, e os jogos da taça acho que são mesmo isso. Vimos dois adversários com objetivos muito parecidos, tanto no campeonato como na Taça de Portugal, mas sabíamos que apenas um poderia estar na Final Four. Não sei se foi o mais forte, não gosto de apelidar assim as coisas. Acabou por vencer o Águas Santas, a jogar em casa também acaba por
ter alguma vantagem. Teve de regresso alguns lesionados, Mário Oliveira chegou a jogar, José Barbosa também, e acho que esses regressos acabam por ser importantes. De salientar que também foi o primeiro jogo com Marco Sousa no comando da equipa, depois do professor José António Silva se ter demitido, foi Marco Sousa que estava junto com a equipa B, que acabou por assumir e a começar o seu trabalho com uma vitória importante e maior sorte para o Águas Santas naquilo que será a Final Four, e ainda vamos ter que esperar quase um mês para saber quem serão os seus adversários, mas dar muito mérito a este Belenenses que lutou todo o jogo com o plano A e com o plano B, que eu agora já apanhei essa do professor Luís Monteiro e dos seus jogadores, eu já tinha percebido, mas neste jogo foi claro que também usou o plano B, mas acabou por não resultar, mas não desistir, porque acho que estas equipas e esta luta torna não só a taça, mas também o campeonato muito mais interessante, porque tenho a certeza que o Belenenses se irá querer vingar, digamos assim, no campeonato, e nós temos cá para ver essa luta interessante entre as equipas. Sim, claro, aqui um jogo discutido até ao final, e tal como tu disseste, dizer se o Águas Santas é mais forte ou não que o Belenenses, ou se foi mais forte num resultado tão decidido literalmente no último lance do jogo, acaba por ser relativo, não é? Mas tendo em conta também a marcha do marcador, a forma como o Águas conseguiu dominar durante muito tempo, acho que se pode dizer, mas a forma como o Belenenses depois consegue recuperar e estar a 3 ou 4 segundos de levar o jogo para prolongamento, realmente também demonstra muito da sua força, da forma como a equipa conseguiu lutar e manter este jogo equilibrado até ao final. Aqui o Águas Santas que avança para a Final Four da Taça de Portugal depois de bater o Belenenses por 23-22, e tal como a Emma disse, ainda vamos ter que esperar muito tempo, não é quase um mês, mas por aí 2-3 semanas, se eu não me engano, até 20 dias, é quase um mês. Pronto, 20 dias, são 3 semanas. É quase um mês. São 3 semanas. 3 semanas então para sabermos quem vai estar juntamente com a Águas Santas então aqui na Final Four da Taça de Portugal. Ainda temos jogos em atraso dos oitavos de final, temos os jogos dos quartos de final, portanto aqui ainda faltam muitos jogos para saber quem vai estar nesta Final Four da Taça de Portugal juntamente aqui com o Águas Santas. Emma, uma palavra a quem nos está a ver, relembrar só antes, já sei que tu vais dizer isto, que já lançámos a nossa loja e portanto antes de tu avançares, pronto, eu passo já, mas antes de falares disso, queria só deixar então aqui, relembrar que quarta-feira, dia 7, vamos ter então mais 2 jogos do Campeonato Placar Handball 1, um encontro entre o Boa Hora e o ABC e depois o derby entre Sporting e Benfica, aqui também um jogo muito importante para as contas do campeonato, 2 jogos importantes para as contas do campeonato. E Emma, é teu o palco, podes deixar a tua mensagem. Obrigada. Ora, essa. Sempre às ordens. O teu convite, Leonardo. Para a semana podes contar. Para a semana, sim. Eu já vou marcar na agenda. Exatamente. E não se esqueçam, que não sei como é que o nosso amigo Leonardo se esqueceu, que quarta-feira, ou seja, amanhã, temos segunda mão do Porto na Dinamarca, e às 5h45 com transmissão no Porto Canal, e vamos todos apoiar o Porto para que faça a história no handball português e consiga alcançar os quartos de final, e a partir daí teremos que ser sonhadores, porque seria, eu nem sei, como é que tu adjetivavas uma chegada do Porto à Final Four? A Final Four só faltam os quartos. Depois de passar a Dinamarca, só falta o Flensburg. Não sei. Não, era inacreditável. Rapavas o cabelo. Isso é só pela seleção. Para mim, sim, a seleção tem que ser... Para os mais distraídos, o nosso amigo Leonardo está prometido, rapar o cabelo em direto no Instagram da 7 metros, a pente zero, se Portugal for campeão olímpico. Portanto, se os jogadores nos estiverem a ouvir, espero que eles ouçam, não se esqueçam. Espero que eles ouçam, vejam e sintam-se inspirados. Se quiserem fazer uma jogada chamada pente zero, por mim, estão mais que tipo, eu apoio. Está aqui mais que apoiado, e uma permuta qualquer, um cruzamento para depois o professor ir explicar também no canal 11 ou na 7 metros para nos vir explicar aqui, se calhar era melhor. O canal 11 já teve uma, o professor pode vir explicar aqui a pente zero a 7 metros. Fiquem assim motivados para os Jogos Olímpicos, apesar de ainda faltar muito tempo até os Jogos Olímpicos. Foi, diz lá. Eu dizia, sabe, já sei, não é bem uma jogada, mas eu meti a areia a marcar 7 metros e dizia pente zero, e ele metia o pente.
Mas isso é mais. Eu estava assim à espera de uma jogada, uma coisa mais complexa para só ouvir mais. Não, tu queres uma combinação assim mais. Sim, uma cena mais. Sim, estás-me a perceber. Sim, uma coisa um bocadinho mais. Para só ouvir assim especial. para só ouvir num time-out, porque eu já sei que se ele for marcar um 7 metros, não se vai estar a ouvir, o professor não vai estar a gritar pente zero. Mas assim num time-out acho que ficava interessante. Mas portanto, se estiverem aqui a ouvir, seja o professor, seja algum dos jogadores da seleção, da federação, que lhes mostrem para ficarem motivados, mas até lá ainda falta muita coisa, ainda falta Taça de Portugal cá em Portugal, ainda falta campeonato, ainda faltam competições europeias e portanto até lá ainda vais ter muito conteúdo aqui na 7 metros, seja aqui no intervalo, seja no nosso site em www.7metros.com.pt. Lançámos agora a loja e portanto se nos quiseres continuar a apoiar, seja aqui através das tuas visualizações e nos ouvires, mas comprar o nosso merchandise para continuares a apoiar este projeto, então nós agradecemos o teu apoio e, se não quiseres, então podes continuar a acompanhar tudo o que se passa no mundo do handball, seja em Portugal ou seja lá fora, nas nossas redes sociais, no site em www.7metros.com.pt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, na Twitch, no YouTube. Está tudo. Acho que está tudo. Está, não está? Spotify. Falta no Spotify ou no Apple Podcast, também temos no Apple Podcast, não temos no iTunes, mas ainda vou mexer nisso então e ver se conseguimos, mas também temos no Apple Podcast. Se preferires Apple, Android, fica aqui, portanto basta escolheres. Este foi mais um episódio do No Intervalo comigo, Leonardo Bordonhos, com a Maria Ema Bastos. Não percas o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.